Olá galera, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para uma nova aula de história. Desta vez a gente vai abordar o chamado Império Bizantino. E aí, você já ouviu falar do Império Bizantino? Pois é, o Império Bizantino é o chamado Império Romano do Oriente. Foi importantíssimo. Afinal de contas, ele é o herdeiro histórico do vigoroso Império Romano de outrora. E o Império Bizantino permaneceu por mais 1000 anos em relação ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente sucumbiu ante as invasões bárbaras em 476 d.C., quando Odoacro destronou o último imperador romano do Ocidente, que foi Rômulo Augusto. E aí pulverizou o chamado Império Romano do Ocidente, surgindo uma série de reinos bárbaros de duração efêmera na Europa Ocidental, com exceção do Reino Franco, que deu origem ao famoso Império Bizantino, que teve uma duração mais significativa. Por outro lado, a porção oriental do Império Romano, doravante chamado Império Bizantino, persistiu por mais 10 séculos, recebendo toda a carga da herança cultural romana. Por essa razão, e por outras, se torna muito importante conhecer os aspectos principais que marcaram o chamado Império Bizantino. Constantinopla era o nome da cidade, capital do Império Bizantino. Veja só, Constantinopla, localizada no Estreito de Bósforo, ou seja, numa ligação natural entre o Ocidente, Europa Ocidental, e o Oriente, caminho das Índias. Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, ficava localizada justamente no Estreito de Bósforo, o que, por sua vez, era um fator que em muito facilitava os contatos comerciais entre o Ocidente e o Oriente, através das famosas rotas de comércio. Mas como é que surgira Constantinopla? Como é que ela fora edificada? Como se tornou a sede do Império Romano do Oriente? Para responder essas e outras perguntas, nós temos essa nossa aula. Bem, Constantinopla se chamava Bizâncio. Era uma antiga colônia grega. Você se lembra que ocorreram diásporas lá na Grécia, que era a dispersão de comunidades gregas que buscavam colonizar novos territórios. Pois bem, Bizâncio tornara-se então uma colônia grega. Em 315, para ser mais exato, esse território foi incorporado ao Império Romano por um imperador chamado Constantino, que promoveu uma grande reforma pública e urbana de Bizâncio. Enviou para a região notáveis engenheiros, arquitetos e artistas para que os mesmos promovessem uma verdadeira remodelação da antiga cidade colônia grega. Surgindo em 330 a chamada Nova Roma, Constantino batizou então Bizâncio, completamente reformada, completamente repaginada, como Nova Roma. Posteriormente, essa cidade ficaria conhecida como Constantinopla, numa referência direta ao imperador romano que promoveu a sua completa remodelação. Pois bem, Nova Roma, de Constantino, passou a ser a nova sede do Império Romano,
a partir de 330 depois de Cristo. Por que razão? Ora, porque o Império Romano do Ocidente estava sendo constantemente assolado pelas constantes invasões dos povos bárbaros, os povos que habitavam fora dos limites do Império Romano. Além disso, a porção ocidental do Império também era assolada por constantes crises políticas, anarquia militar, crise do escravismo. Então, já sabedor das condições políticas, econômicas e sociais de Roma, Constantino resolve transferir a sede do Império para Nova Roma. Doravante será chamada Constantinopla, que foi, como dissemos, reconstruída, modernizada no estilo greco-romano, com influência também oriental. E em 395 surgiu o Império Bizantino, que resistiu às invasões bárbaras. Os bárbaros destruíram o Império Romano do Ocidente, mas no Oriente isso não aconteceu, pois o Império Bizantino conseguiu rechaçar estas invasões. Vale dizer também, meus amigos, que o imperador romano Teodósio resolveu dividir o império entre seus dois filhos, seus herdeiros, ficando Honório com a porção ocidental, sede em Roma, e Arcádio com a porção oriental, sede em Constantinopla. É aí que surge o Império Bizantino. Você já entendeu por que se chamava Império Bizantino? É uma clara referência ao antigo nome da cidade de Constantinopla, que era Bizâncio, e foi uma colônia grega. O Império Bizantino, portanto, perdurou durante todo o período medieval. A sociedade bizantina era marcada por importantes aspectos urbanos. Possuía uma grande população que habitava a zona rural. Mas os aspectos urbanos de Constantinopla eram fundamentais. O império possuía uma estrutura política muito bem arregimentada para se conseguir administrar um vasto território. Existia uma bem sólida máquina burocrática que administrava o Império Bizantino, uma complexa estrutura burocrática que fora edificada, que fora constituída principalmente durante o reinado daquele que se tornou o mais famoso, o mais célebre dos imperadores bizantinos. Ora, eu estou falando de Justiniano. O mais importante imperador do Império Bizantino foi Justiniano. Os grupos sociais da sociedade bizantina eram as camadas dominantes, as chamadas elites, composta por elementos da nobreza, por grandes proprietários de terra, elementos do alto clero católico, grandes comerciantes, donos de manufaturas e aqueles que faziam parte dos altos escalões da complexa burocracia. Haviam setores medianos, as camadas médias, compostas por pequenos comerciantes, funcionários do Estado e trabalhadores urbanos. E haviam também as camadas inferiores, as camadas populares, compostas basicamente por camponeses,
por servos e também por escravos domésticos. Em bem verdade, o número de escravos no Império Bizantino era bem pequeno, era reduzido. E, em geral, exerciam basicamente atividades domésticas. Veja só, essa é uma característica que faz com que o Império Bizantino não sofra do mesmo mal que seu irmão gêmeo, o Império Romano do Ocidente, sofrera, a crise do escravismo. Lá, no Império Bizantino, predominou o regime de servidão. Uma espécie de servidão coletiva, é verdade. O mais importante imperador bizantino foi Justiniano. Seu reinado representa exatamente o apogeu, o auge, a fase mais gloriosa do Império Bizantino. E aconteceu entre 527 e 565. É a fase de expansão, é a fase de esplendor do Império Bizantino. Essa expansão, esse apogeu, foi conseguido através de constantes campanhas militares que promoveram importantes conquistas territoriais. E qual seria o objetivo do imperador Justiniano? Em promover essas constantes guerras, em empreender uma poderosa máquina de guerra no Império Bizantino. O objetivo era óbvio: tentar reconstruir o gigantesco Império Romano, o outrora poderoso Império Romano, restaurar as conquistas do Império Romano. Esse era o grande objetivo do imperador Justiniano. Com isso, sua administração também foi assinalada por um grande autoritarismo e por um grande expansionismo territorial. Perceba, para conseguir constituir um poderoso exército, pagar os soldados, custear as batalhas, era preciso muito esforço, muito capital. Ora, de onde será que viria esse capital tão necessário para a manutenção dessas importantes guerras de conquista? Vinha dos impostos, é claro. Elevados impostos cobrados sobre a população do Império Bizantino. E é evidente que esses elevados gastos militares, somados a uma extremamente cara estrutura administrativa, acabava levando a uma grande insatisfação por parte da população do Império Romano, do Oriente, o Império Bizantino. Justiniano tinha objetivos que beiravam a uma espécie de megalomania. Ele queria reconstruir o poderoso Império Romano, mas para isso precisava guerrear com inúmeros povos. E para conseguir essa façanha, precisava de muito dinheiro. E esse dinheiro viria dos elevados impostos. E aí você vai somando 2 mais 2 e chega à conclusão de que essa excessiva carga tributária cobrada sobre a população para se manter a máquina de guerra do Império Bizantino, e principalmente para custear as despesas administrativas, burocráticas, levaram a uma grande insatisfação popular em relação ao imperador bizantino. Mas vamos aqui observar este nosso magnífico mapa, que ora os senhores visualizam, mostrando as conquistas militares de Justiniano.
Justiniano conseguiu importantes conquistas militares. Por exemplo, o norte da África foi anexado ao Império Bizantino. A Península Itálica, olha aqui que legal! Veja só, o Império Bizantino conseguiu importantes conquistas militares também aqui na Península Itálica, chegando inclusive à Península Ibérica. Verificamos dessa maneira que Justiniano conseguiu importantes conquistas militares, mas não conseguiu aclamar a ira da população do Império Bizantino, que estava sujeita ao pagamento desses constantes impostos. E ocorrera uma importante revolta popular, revolta essa que foi em muito estimulada pelos segmentos opositores ao imperador Justiniano, e que por pouco, olha, por muito pouco mesmo, não custou a cabeça de Justiniano. Por muito pouco ele não caiu, por muito pouco não foi destituído do cargo de imperador do Império Bizantino, que a propósito não era um cargo hereditário. Justiniano chegou ao poder por intermédio de seu tio, Justino. Mas, ao longo de sua administração, apesar de ter conseguido uma série de vitórias militares e de representar justamente a fase mais gloriosa do Império Bizantino, ele enfrentou oposição, sim, senhores. E isso fica bem claro por ocasião da ocorrência da chamada Revolta de Nica, no ano de 532. Revolta esta que teve início no hipódromo de Constantinopla e colocou vários setores da sociedade bizantina contra o imperador Justiniano. Por muito pouco, Justiniano não fugiu. Justiniano até pensou em deixar Constantinopla e abandonar a cidade, deixar tudo para lá, já se dava por vencido. Só não o fez devido à atuação bastante enérgica de sua esposa, a imperatriz Teodora, que era uma ex-atriz, que teve uma influência muito grande na vida do imperador Justiniano e que contribuiu com Justiniano para que ele enfrentasse a revolta de Nica. E juntamente com o general Belisário, promoveram uma violenta repressão àqueles que tramaram contra o imperador bizantino. Para você ter uma ideia, quase 35 mil foram mortos no hipódromo de Constantinopla. Houve uma violenta repressão. Depois disso, Justiniano conseguiu contornar a situação. Mas quando se fala do imperador Justiniano, além de suas gloriosas conquistas militares, tentando remontar o Império Romano do Ocidente, a sua mais importante contribuição foi, sem dúvida, no campo jurídico, a constituição do chamado Corpus Iuris Civilis, ou Corpo do Direito Civil. O Código Justiniano é a mais importante herança cultural promovida pelo imperador Justiniano, que basicamente o Corpus Juris Civilis se constituía de uma compilação do antigo direito romano a partir do século II, a partir ali do contexto histórico do reinado do imperador Adriano. E esse Corpus Juris Civilis apresentava os seguintes aspectos. Havia o Códex,
que era basicamente o conjunto de leis vigentes em todo o Império Bizantino. Havia ainda o digesto, que eram as leis comentadas por especialistas, as institutas, que eram os princípios fundamentais das leis, e ainda as novelas, que se constituíam das novas leis do imperador. É importante ressaltar que essa legislação garantia uma grande concentração de poderes nas mãos do imperador e concedia ainda uma série de privilégios para elementos do alto clero e elementos da nobreza. Em contrapartida, tínhamos a marginalização de colonos e de escravos. Portanto, essa legislação visava defender os interesses político-econômicos das camadas dominantes. Do ponto de vista econômico, o Império Bizantino se notabilizou por um intenso comércio marítimo, estabelecendo um constante intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente, comercializando uma série de mercadorias, tais como sedas, peles, escravos, tecidos finos, perfumes, entre outros produtos de luxo, além de uma produção agrícola bastante próspera, onde se constituíam uma série de latifúndios. Essa produção agrícola era advinda de grandes propriedades rurais, os latifúndios. E adivinhem só os senhores quem eram os proprietários desses latifúndios. Eram elementos do alto clero católico e também da nobreza. Esses latifundiários eram elementos do alto clero e também da aristocracia. E eles exploravam em suas propriedades rurais o trabalho exercido por servos. Estavam presos à terra, devendo cumprir uma série de obrigações. Pode-se dizer também que lá no Império Bizantino existiu uma grande intervenção do Estado nas atividades econômicas. E por que será que isso acontecia? Isso ocorria exatamente para que a estrutura administrativa do Estado pudesse promover o controle sobre os preços das mais variadas mercadorias, bem como o controle do abastecimento e da distribuição das mesmas. Já no que tange aos aspectos religiosos e culturais, nos cabe ressaltar que havia uma grande concentração do poder político nas mãos do imperador. O imperador era uma espécie de déspota, uma espécie de líder autocrático, que tinha em suas mãos o controle político-militar e também o controle religioso, uma vez que lá no Império Bizantino vigorava o chamado cesaropapismo. O que vem a ser o cesaropapismo? Veja bem, era o controle do Estado e da religião nas mãos de uma só pessoa, no caso o imperador. César, imperador, papismo, de papa. Então, ao mesmo tempo, o imperador bizantino era o chefe político-militar, o imperador, e o chefe religioso, ou seja, o papa. Essa é uma estrutura que o Império Bizantino herda do Império Romano, o chamado cesaropapismo. E isso acaba se constituindo num fator preponderante que leva a uma série de atritos envolvendo os imperadores bizantinos e os papas em Roma,
conflitos de ordem teológica, mas também, principalmente, conflitos de ordem política. Foram debatidos uma série de assuntos, uma série de questões teológicas foram trazidas à baila, foram debatidas. Atenção para os dois principais aspectos que assinalaram rivalidades, que assinalaram questões teológicas fundamentais no Império Bizantino. Primeira delas, monofisismo. Monofisismo. O que será que significa isso? Seria a negação da chamada Santíssima Trindade, onde Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo monofisismo, há uma descrença na natureza humana de Cristo, apenas visualizando Cristo com sua natureza divina. Este é um ponto importante, uma questão teológica muito interessante, travada lá no Império Bizantino, que foi chamada também como uma heresia oriental, o monofisismo, que seria basicamente a crença de que Jesus possuiu apenas a sua natureza divina. Ou seja, seria a negação da chamada Santíssima Trindade. Mas talvez a mais importante heresia bizantina tenha sido os chamados iconoclastas, a iconoclastia, que significa justamente o seguinte: o repúdio ao culto, à adoração popular de ícones religiosos, ou seja, imagens de santos. Essas imagens de santos eram geralmente produzidas nos mosteiros, que estavam sob o controle de diversas ordens monásticas. E essa produção desses ícones, dessas imagens de santo, geravam riqueza, geravam um certo material, uma certa quantidade de riqueza para esses mosteiros, que passavam a ter uma certa influência econômica e política. Para combater essa influência, há uma proibição da produção dessas imagens, desses ícones. Então esse movimento iconoclasta foi justamente aqueles que pregavam a destruição dos ícones, ou seja, destruição dos ídolos, das imagens sagradas. Em 1054 aconteceu um importante episódio lá no Império Bizantino. Este evento histórico é chamado pelos historiadores de Grande Cisma do Oriente. Aconteceu em 1054, quando há uma divisão no seio da cristandade. Acontece uma ruptura com a até então unidade cristã na Europa, surgindo uma outra igreja católica, uma outra igreja cristã, que é justamente a Igreja Católica Ortodoxa, comandada pelo Patriarca de Constantinopla. Então, esse cisma do Oriente foi uma divisão na cristandade europeia. Então, passamos a ter a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, comandada pela autoridade papal. E a Igreja Católica Ortodoxa, que hoje conhecemos como Igreja Católica Ortodoxa Grega, comandada pelo Patriarca, sediada em Constantinopla. Este evento, como dissemos, foi o grande cisma do Oriente. Promoveu então essa ruptura com a unidade da cristandade europeia. O Império Bizantino recebeu
inúmeras influências de valores orientais. Evidentemente que, como esse império possuía territórios em várias partes do mundo, em vários continentes, isso contribuiu para uma difusão de valores diversos. Então temos uma grande influência de aspectos culturais orientais dentro do Império Bizantino. Uma outra característica importante é que, a partir do século VII, o grego passou a ser a língua oficial do Império, rompendo com o latim, que até então vigorou. O grego passou a ser o idioma oficial do Império Bizantino. Ainda do ponto de vista cultural, nós tivemos um grande desenvolvimento da arquitetura, imponentes construções lá em Constantinopla. A principal delas, a construção da Basílica de Santa Sofia, Santa Sabedoria, que foi edificada em Constantinopla durante o reinado do imperador Justiniano. Basílica construída em estilo bizantino. Ainda do ponto de vista cultural, a utilização da técnica de mosaicos coloridos é outra importante, aí está, outra importante característica da cultura bizantina. Mas, como tudo na vida, o Império Bizantino acabou atravessando momentos de instabilidade, momentos de crise, que levaram à sua decadência. Diversos fatores foram fundamentais para abalar as estruturas do Império e levar à sua ruína. Os fatores principais aí estão: ataques externos, promovidos pelas invasões de bárbaros e árabes entre os séculos VII e VIII, as cruzadas medievais entre os séculos XI e XIII, aquelas expedições militares dos cristãos, que tinham como objetivo retomar Jerusalém, que estava nas mãos dos islâmicos, retomar a Terra Santa para a cristandade. As cruzadas passaram por Constantinopla e deixaram um rastro de destruição. A cidade foi saqueada várias vezes. Outro fator que levou a esse declínio do Império Bizantino foi o enfraquecimento da administração central. Como nós vimos, Justiniano foi o mais importante imperador. Depois dele, seus sucessores não tiveram a mesma competência, não possuíam as mesmas habilidades. O império foi sendo gradativamente enfraquecido. Muitos territórios acabaram sendo perdidos para exércitos inimigos, culminando 1453, quando ocorreu o episódio da tomada de Constantinopla. 1453, meus amigos, ocorreu a queda de Constantinopla, que foi conquistada, foi tomada, invadida pelos turcos otomanos. Com isso, ocorreu uma saída em massa de intelectuais bizantinos. É um fator interessante. Quando Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos, em 1453, muitos sábios bizantinos saíram de Constantinopla, emigraram e foram para a Península Itálica. Fator que contribuiu para o desenvolvimento de um importante movimento cultural e filosófico ocorrido na Península Itálica
o qual conhecemos como Renascimento Cultural. Tivemos ainda o aumento da tributação do comércio com o Oriente. A partir do momento em que os turcos otomanos passaram a administrar Constantinopla, inclusive mudando o seu nome para Istambul, houve um significativo aumento também da tributação de impostos. E sabe o que isso aconteceu? O que isso contribuiu? Isso contribuiu para que os europeus passassem a buscar uma rota alternativa que os levasse às especiarias orientais. O objetivo era escapar dessa elevada tributação elevada tributação turco-otomana e escapar do monopólio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Isso tudo acaba contribuindo para as grandes navegações, a busca do chamado Caminho das Índias. Tudo uma consequência direta da queda, da tomada de Constantinopla. Olha a data, 1453. Isso te lembra alguma coisa? Lembra sim. Os historiadores acabam assinalando este episódio como a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, de acordo com essa visão positivista da história, 1453 assinala o fim da Idade Média, o fim do período medieval e o início do período da modernidade, a chamada Idade Média. Perfeito então, meus amigos? Grande abraço a todos e continue estudando por aqui. Porque você sabe, não é mesmo? Você já sabe muito bem. Aqui não tem se pá, aqui é para passar. Grande abraço e te vejo na próxima aula. Valeu! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.